Bom, meus amigos, minhas amigas, é um prazer imenso estar aqui com vocês, atendendo a esse convite do Marcelo, da Andréia. Estão fazendo... Tudo nasceu como uma proposta para atender lá em Atlanta, né? Mas aí nós chegamos um pouquinho antes, e foi bom porque nós estamos conhecendo vocês, a gente conhecendo, trocando as ideias. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema, saúde e espiritualidade. É um tema que está sendo muito estudado atualmente no meio científico. Nós já vínhamos desenvolvendo esse estudo, nós espíritas, mas é um tema que hoje está merecendo um estudo de vários cientistas em várias partes do mundo. Mas como o nosso tempo é 40 minutos, eu procurei sintetizar e citar entre tantos autores que estão desenvolvendo esse estudo, estudos teóricos, estudos práticos, e teóricos e práticos, eu resolvi citar apenas um dos americanos, um autor americano, que eu gostei demais do livro dele, porque eu achei o mais completo, assim, mais objetivo, mais completo a respeito do assunto. E ele tem evidências muito boas, então eu vou trabalhar a ideia aqui com relação à ciência, esse autor americano. Então, esse tema, saúde e espiritualidade, a gente começa, primeiramente, com essa indagação. Eu passei. O que é saúde? Então, a gente vê que saúde, ela tem uma definição, ela tem um conceito. Mas esse conceito pode ser, segundo a nossa interpretação, segundo a interpretação leiga, segundo a interpretação dos órgãos de saúde, aqueles que estão à frente, por exemplo, o médico, a enfermeira, que estão executando, e tem de um organismo nacional e um organismo internacional, como a Organização Mundial da Saúde. Nós vamos citar aqui o da Organização Mundial da Saúde, porque ele tem uma perspectiva muito mais ampla, não só de presente, mas de presente e de futuro, que é o ideal de saúde que nós poderemos atingir. E esse ideal de saúde, coincidente ou não, quando foi elaborado, foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas que elaboraram esse conceito, reuniram e elaboraram, eles estavam muito traumatizados pela guerra recém-concluída, todo o desastre, todas as consequências que uma guerra traz. Mas eles estavam inspirados, porque eles projetaram a saúde não apenas aquele que não tinha doença, como aquele que tem boa alimentação. Eles fizeram um conceito bem mais amplo, que está na Constituição da ONU, na área de saúde. Então, o que é saúde? Saúde física e saúde espiritual. A Organização Mundial da Saúde, ela estabelece que saúde, primeiro conceito, é um estado de completo bem-estar. Então, você pode ter um bem-estar, estar muito bem, bem-estar, eu estou bem com a vida, estou bem com as pessoas, e ter um câncer, por exemplo. O fato da pessoa ter uma enfermidade, ter uma doença, não significa que ela não está bem. Tem pessoas que não têm nenhuma doença diagnosticada e está de mal com a vida. Então, vocês notam como é que essas pessoas que fizeram isso, têm muito mais de 50 anos, elas estavam inspiradas. Então, um completo bem-estar. E aí, quando ele fala em completo bem-estar espiritual, eu tenho uma enfermidade, eu estou doente, tenho um câncer, mas eu estou bem. Ou eu não tenho doença, estou mal. Então, a gente começou, a partir daí, a diferenciar enfermidade e doença. Parece que é a mesma coisa, a gente usa como uma palavra sinônima da outra, mas não é. Enfermidade, a doença, é tudo aquilo que é concreto, que eu posso medir por exames laboratoriais, por achados clínicos, que eu posso medir por uma imagem, seja um simples raio-x, ou tomografia computadorizada. Então, aquilo que eu encontro, provas concretas. Então, se eu tiro uma fotografia, uma tomografia e vejo um tumor, tem aquela doença. A pessoa está com uma doença.
A pessoa está com isso. Então, essa doença, ela apresenta algumas pistas, alguns indícios, sintomas. Mas nem todos os sintomas, nem todos os sintomas indicam que a pessoa tem uma doença. Ela pode estar apenas enferma. O que é a enfermidade? Por exemplo, a enfermidade psicossomática pode virar a pessoa pelo avesso e não encontra nenhum achado, nem clínico. O que você tem? Eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor nas pernas, eu me sinto cansado, eu me sinto triste, eu não consigo dormir. Você vê que são série de sintomas, mas você não acha uma febre, que é um sinal. Você não acha uma coisa que, se você tirar, fazer um exame, você vai encontrar. Então, a enfermidade, ela é ampla. Pode não ter achado. A pessoa pode estar enferma e estar doente. Tem uma doença lá, porque aqui o raio-x está dizendo, o laboratório está dizendo, a tomografia está dizendo que tem aqui tal doença. Mas ela pode estar enferma e não ter nenhum achado. Nada. Então, diante disso, o que a medicina, os bons médicos, sobretudo os médicos clínicos, eles fazem essa diferença. Eles fazem essa grande diferença. Porque nem sempre a pessoa, eu estou doente. Não, você está enferma. Aí é por isso que é a causa de grandes doenças psicossomáticas, que nós chamamos de doenças espirituais, doenças por influências espirituais, que pode estar nesse grupo aí. É um estado de completo bem-estar. Então, a gente viu a relatividade dessa frase. Não é ausência de doença. Quer dizer, eu posso não ter doença e estar bem. E pode ter doença e estar mal. E as duas coisas podem acontecer a mesma coisa. É um estado completo de bem-estar, não é ausência de doença, é um estado físico, social, e agora foi acrescentado, depois da Segunda Guerra, foi acrescentado estado físico, social, mental, espiritual e ecológico. Foi acrescentado. Isso é mais recente, esse acréscimo espiritual e ecológico. Porque não adianta a pessoa, por exemplo, uma pessoa, como é muito comum lá no Brasil, eu tenho que falar da realidade que eu conheço mais, que é a que eu vivo. Uma pessoa que, para trabalhar, um trabalhador, ele tem que pegar um ônibus, que ele fica em pé, ele viaja 2 horas, 1 hora, de pé, ele fica cansado, trabalha o dia inteiro, volta para casa, pega o ônibus 6h30, 7 horas, vai chegar em casa quase 11 horas, em pé, não tem um lugar. Isso não é bem-estar. Mesmo que ele tenha um salário bom, justo pelo menos, ou mesmo que ele vive dentro de uma comunidade que ele gosta e etc. Mas as condições de trabalho, uma pessoa que não tem moradia, ou não tem condições para adquirir uma moradia, ela não pode ter bem-estar. Ela não pode ter bem-estar. Ela sofre. Ela pode não ter nenhuma doença, não ter nenhuma tuberculose, não ter nenhuma meningite, não ter nenhuma doença, nem pneumonia, nem nada. Mas ela não tem um estado de bem-estar. Então, o que eu acho admirável nisso é que essas pessoas não pensaram naquela doença. Elas pensaram numa visão muito ampla, que é a visão que nós estamos falando hoje do homem integral. Biosocial, ecológico, tudo, envolve tudo. Uma pessoa que não tem acesso à educação, uma pessoa que não tem acesso à saúde, então tudo isso não é bem-estar. E hoje, quando você fala, a pessoa às vezes pode estar, eu conheço as pessoas incrivelmente doenças gravíssimas, que não têm a mínima chance de sobreviver, já é quase paciente terminal, é questão de dias ou de meses. Mas são pessoas que estão bem, espiritualmente falando, porque ela compreende a doença, por que ela está passando por aquele desafio, por que aquela doença está ocorrendo na vida dela. Tem uma fé, não é uma fé para ficar curada, mas uma fé para superar aquela provação, aquela expiação. Eu conheço pessoas assim. Então, são pessoas assim que eu acho assim, admiráveis. Falando de uma maneira mais simples, eu tenho inveja de uma pessoa assim.
que poderia estar no fundo do poço, podia estar tentando suicídio, podia estar querendo fazer uma bobagem, se drogando, qualquer coisa, ela enfrenta o problema de cara e continua no otimismo com tudo. Então, isso aí, lembramos essa conceituação. Mas saúde também, mais que não ter doença, é qualidade de vida, viver bem. Entende? E a qualidade de vida não precisa de dinheiro só para viver bem. Um pouco de dinheiro ajuda, que você tem que se alimentar, você tem que se vestir, você tem que ter um lugar para morar. Então, você precisa ter algum recurso material, algum recurso financeiro. Mas não necessariamente. Ao contrário, pessoas que às vezes têm muito dinheiro, às vezes são as pessoas mais infelizes do que aquele pobre coitado que mal tem aonde viver, se alimentar. Então, eu quero mostrar para você que saúde, que é hoje a ciência está chegando nessa conclusão, saúde e espiritualidade é uma coisa intimamente ligada, que está muito ligado a essa nossa situação de bem-estar. Então, como é que eu posso ter uma qualidade de vida? Segundo a vida, a sociedade, é você ter um lugar para você morar. É você ter condições de fazer exercício, de se exercitar, de você poder se mover, se mexer. É você ter uma boa, ou pelo menos uma alimentação básica, ali está o arroz com feijão nosso. É você ter acesso à educação, é você ter meios de transporte, uma vida familiar mais harmônica, é você ter condições de ter um mínimo de tecnologia, de informação, de conhecimento para poder se interagir, para interagir com o mundo. Então, isso tudo pode ser saúde. Mas a saúde espiritual, ela extrapola isso, que às vezes a pessoa tem tudo isso e mais alguma coisa e não tem saúde espiritual. Então, hoje em dia, gente, nos programas de saúde mental, eu até fiz um artigo no Reformador há 2 meses atrás sobre saúde mental. É isso que eles estão, que às vezes a pessoa que tem saúde é aquelas pessoas proativas, que ela sabe das suas limitações, ela procura romper aquelas suas limitações, mas ao mesmo tempo ela passa a viver bem. E para viver bem dentro de uma comunidade, seja uma comunidade chamada ambiente profissional, uma comunidade chamada sociedade, casa espírita, comunidade também chamada lar. Às vezes nós temos um lugar para morar, mas nós não temos um lar. Será que a nossa casa é um lar? Não, isso é uma coisa que me acompanhou a vida toda. Eu me perguntava, eu quero transformar minha casa, onde que tem meus filhos, onde que tem meu marido, onde tem minha família, eu quero transformar em lar. É isso que é um processo. Aí sim, você tem um bem-estar. Esse é o professor americano. Esse homem é fora de série. Ele é fora de série. O livro dele em português é Deus, Fé e Saúde. Vocês procurem na livraria, vocês vão amar esse livro. Tem muita coisa científica. Claro, ele é cientista, mas então tem muita coisa científica, tem umas páginas lá, quem não está acostumada com a terminologia científica, ou não está, apesar dele é muito simples, ele fez um livro para o grande público, mas ele apresenta gráfica, apresenta tabelas, que às vezes pode achar cansativo, mas dá para ler bem no geral. Então, o professor Levin, ele fala o seguinte: ele explora nesse livro, ele explora com segurança e sensibilidade a conexão espiritualidade e cura. A primeira coisa que ele tratou, que ele começou a observar na universidade, ele agora está em várias universidades, ele é professor convidado de várias universidades, se não me engano, ele é o professor titular da universidade, se não me engano, era do Texas, mas agora ele é professor convidado em várias universidades. Ele, inicialmente, o trabalho inicial dele foi fazer uma conexão entre espiritualidade e cura. Ele é epidemiologista, então ele começou a observar. O epidemiologista tem um olhar muito especial do mundo. Ele vê coisas que o clínico não vê. Então, ele começou a observar que certos pacientes graves, geralmente eles começam com pacientes graves, aqueles que tinham alguma religião, qualquer religião, que tinham uma espiritualidade mais desenvolvida, uma fé
Ele nem sabia se expressar direito o que ele via naqueles pacientes. Ele notava que aqueles pacientes suportavam com mais força interior a doença. E aqueles que eram ateus, ou aqueles que vinham de uma comunidade onde ele não era bem aceito, que ele não era bem ajustado, e que ele notava que essas pessoas ou chegavam logo ao final e chegavam com muito sofrimento, ou essas pessoas, em pouco tempo, a doença evoluía, eles morriam, desencarnavam. Mas ele notou, ele começou a fazer com pacientes de várias, ligados a várias comunidades religiosas. Ele mexeu com judeu, com protestante, diversas interpretações, com católicos também, de diversas interpretações. Eu não sei se ele fez com espírito, honestamente, no livro eu não sei. Mas ele lidou com vários, inclusive muçulmanos, ele trabalhou com várias. Então, ele notou que esses pacientes apresentavam umas características que não eram comuns nos demais. Mas quando ele fala pacientes que têm essa característica religiosa, eram pacientes que eram frequentes, não era alguém que de vez em quando ia no culto ou na igreja, não. Eram aquelas pessoas que tinham uma frequência mais permanente, uma vez por semana, uma pessoa que tinha uma fé, que acreditava em Deus, que acreditava que Deus poderia ajudar, mesmo que não o curasse, mas que poderia. Então ele notou que eram pessoas frequentadores regulares, não eram ocasionais. Isso foi uma coisa, e esse livro dele eu gosto muito por isso, porque está mais ligado à fé que a espiritualidade dá, mesmo que a fé não seja uma fé como em Deus. Os budistas, por exemplo, eles não têm noção de Deus como nós temos. O único Criador, tem uma diferença mais ampla, até meia politeísta. O hinduísmo ele é meio politeísta. A Deus Shiva, Deus não sei o quê, Deus não sei o quê. É até meio politeísta. Mas eles têm uma crença, uma fé que há um poder, algo tão superior que ele faz parte desse algo superior e que pode ajudá-lo. E que pode amparar. E isso aconteceu, tem uma razão de ser. Então, conforme a fé dele, então ele achou, por isso que ele colocou no livro Deus, Fé e Saúde. Que não basta só acreditar em Deus, basta ter essa relação de confiança e de fé. Então, ele diz o seguinte, eu estou afirmando aqui, trata-se de uma obra na qual o autor empreende uma jornada, é uma viagem que ele faz nesse livro. Uma jornada por expressões cada vez mais profundas e pessoais da religião e da espiritualidade. Ele mesmo se modificou ao final dessa jornada. Ele passou a ver coisas, a refletir sobre coisas. É uma pessoa que tem uma cabeça muito boa, sabe? Muito aberta como cientista. Então, aí, com essas informações do professor Levin, a gente lembra de Allan Kardec, fazendo uma conexão com a doutrina espírita. E quem Kardec fala, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, logo no início, que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Por hora, já há algum tempo, elas estão separadas, mas você vê que neste momento elas estão se unindo, estão construindo pontes de entendimento. E quando fala religião, é religião não no sentido de religião dogmática, segregacional, mas de religiões no sentido de R maiúsculo, vamos dizer assim, a religião, aquela da criatura com o Criador, aquela que prega o amor, independente se eu vou estar diante de um altar, se eu estou diante de um culto, se eu estou diante de fazendo 5 vezes por dia oração a Allah, não interessa. É um contexto muito mais amplo de religião. E isso é o que Kardec nos mostra, que a ciência hoje está começando. Cada hora está aparecendo um cientista com essa informação. As afirmações do professor Levin, ele mostra nesse livro, Deus, Fé e Saúde, as evidências científicas, ele trabalha com método científico. Ele não trabalha, ele não poderia, ele tinha que trabalhar com método científico, ele é cientista, tinha que trabalhar.
essa aliança da ciência com a religião. Então, o professor Levin, ele trabalha as evidências científicas das ligações entre o corpo, a mente e o espírito. Ele trabalha essas ligações, corpo, mente, espírito. E, ao mesmo tempo, quando ele estuda pelas análises científicas, ele lança que desafia essa ligação corpo, mente e espírito, desafiam nossas suposições a respeito do que significa ser um ser humano. Então, ele começou a mudar completamente o conceito que ele tem de ser humano, quando ele começou a ver esse tripé, corpo, mente e espírito. Aí que faz a diferença. Então, ele propõe uma reconstrução do conceito de ser humano, que é muito interessante no livro, de como ficamos doentes e de como recuperamos a saúde. A partir do momento que você reconstrói esse conceito de ser humano, o que é ser humano, aí você começa a entender por que ficamos doentes e de como reparamos a saúde. É muito interessante isso. Então, quando nós espíritas fazemos essa ligação entre saúde, tentamos fazer, ou quando nós tentamos compreender com o auxílio da ciência, e nós vamos precisar do auxílio da ciência, porque tem que se fazer a aliança entre a ciência e a religião, ou entre a ciência e as ideias religiosas, as ideias espiritualistas, os espirituais. Quando a gente vê isso, a gente fala, mas por quê? Como? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer um novo conceito de ser humano para entender todas essas implicações de enfermidade, doença, essas coisadas todas? Ligação entre saúde física e saúde mental. Como é que eu posso fazer isso? Qual é o caminho que eu tenho que seguir para poder fazer essa ligação? Então, voltamos a ele. Ele propôs a criação, o professor Levin propôs a criação de uma nova prática médica chamada medicina teossomática. Teossomática. O que é essa medicina teossomática? Ele está mudando com isso as práticas médicas no mundo inteiro. As evidências apresentadas aqui indicam, isso é citação dele do livro, as evidências apresentadas aqui indicam que, para termos saúde, é preciso mais do que ter apenas bons genes. A pessoa tem bom gene, aquilo ali vai 90, 100 anos. Não basta só isso. Ter bons genes e ter uma atitude correta perante a vida. Exercitar-se, alimentar-se, procurar ter uma boa saúde mental, tudo isso. Não basta isso. A gente pensa que é, mas não, que é suficiente. Não é. Ele mostra, eu dei a essa nova perspectiva que reconhece os fatores espirituais determinantes da saúde, o nome de medicina teossomática. Ele deu esse nome, ele criou esse nome. Fator, porque você pode fazer tudo isso que manda o figurino, que manda para você ter uma boa saúde aqui no plano. Mas se você não tiver uma conexão espiritual, você pode não ter uma boa saúde, apesar de tudo. Então, para incluir o fator espiritual, ele deu esse nome, medicina teossomática. Essa expressão significa literalmente, quer dizer, traduzindo literalmente, uma visão dos fatores determinantes da saúde com base nas ligações aparentes entre Deus ou espírito, entre a fé e Deus, o bem-estar do corpo. Então, essa relação, eu com Deus, o espírito com Deus, minha fé em Deus, em algo superior, é determinante para a nossa saúde. Isso ele estabelece, ele tem muitas informações lá. Então, a gente começa a ver que no mundo, o mundo está mudando. E com certeza que nos Estados Unidos está mudando também, que aqui muita coisa vem daqui, a maioria nesse campo do conhecimento vem daqui. Então, por exemplo, hoje em dia são raras as instituições de saúde no mundo ocidental, nos países que têm um maior nível de entendimento, inclusive lá no Brasil tem, assistência ao luto.
Tem pessoas que hoje são cuidadores de luto, são pessoas que dão assistente ao luto, pessoas que perderam um familiar, alguém que eles amavam, e a pessoa entra naquele desespero. Então, as clínicas, os hospitais, há profissionais de saúde que estão se especializando para dar essa assistência, para ser cuidadores. Quem primeiro falou nessa história, que eu saiba, foi a Elizabeth Kubler-Ross, porque ela trabalhou a vida toda com pacientes terminais. Então, ela começou a ver que nem o paciente, o doente terminal, nem a família dele, nem os amigos, nem os enfermeiros, nem os médicos estavam preparados para aquele fato de que daqui a uns dias essa pessoa vai morrer. Então, foi a primeira pessoa que até onde eu pude pesquisar, foi Elizabeth Kubler-Ross, que já desencarnou, que ela começou a ver que nós, todos seres humanos e profissionais de saúde, por sua vez, não estavam preparados. Então, ela, inclusive, escreveu um livro interessantíssimo de Elizabeth Kubler-Ross, chamado como é que é? A Morte e o Morrer. A morte e o morrer. Então, ali, ela fala que o paciente terminal, que era o foco dela, que ela trabalhou a vida toda em UTI, passa por 5, o paciente, a família, todo mundo, passa por 5 fases, e ela analisa nesse livro essas 5 fases. Então, a primeira é a negação. Não, eu não tenho essa doença. Eu não quero, a pessoa não quer, a família não quer, é uma coisa irracional, mas ela nega. E vai passando aí tem a fase de desespero total. Quando a pessoa vê que ela vai perder essa... Até chegar à conformação. Vale a pena ler esse livro, complementa esse do Levin, porque ele mostra todas as fases, e aí nasceram profissionais modernos, novas na área de saúde, para auxiliar, para ajudar a pessoa, aquele que morreu, mas antes da pessoa morrer, já vai preparando. Geralmente o pessoal da psicologia que trabalha, mas tem pessoas da enfermagem que vão dar assistência desde o momento que é dado o diagnóstico até após o sepultamento, ou, no caso, a cremação. Então, a pessoa é preparada para enfrentar aquilo. Isso hoje em dia, nas boas clínicas, hospitais públicos, inclusive, há. Inclusive, outra coisa que modificou com esses trabalhos é a entrada de religiosos, a permissão para religiosos ir até o leito do doente. Fazer uma prece, fazer uma oração, fazer visitas, ter uma conversa fraterna, e nós, inclusive, darmos um passe, levar a aguinha magnetizada ou fluidificada. Isso foi uma abertura enorme. Né? Então, isso existe. A maior parte dos hospitais, do corpo clínico esclarecido, mesmo que o corpo clínico não aceita nada daquilo, não acredita, eles estão vendo que aquilo está melhorando. E é melhor ter um doente que entenda, isso, que tem uma percepção maior, do que um doente que está sofrendo, que ninguém está fazendo nada. Então, várias profissões estão nascendo, surgindo. Como atender na saúde mental, o Ministério da Saúde, lá do Brasil, criou a compreensão que eles chamam. Vocês podem entrar no site do Ministério, da página do Ministério da Saúde, procurar saúde mental. E vocês vão ver que as ações médicas, o que o professor Levy chama de teossomática, é compreender a dor. Então, todos os profissionais de saúde, seja do pessoal do laboratório, de enfermagem, médico, de todos técnicos, nível superior, nível médio, todos a família do enfermo e até o próprio enfermo vão aprender o que é a dor e como lidar com a dor. Isso é muito diferente, gente. Não é uma coisa mecânica, impessoal. E isso está se alastrando para o mundo, e Deus queira que chegue em todas as partes do mundo. É a saúde e espiritualidade. Portanto, fazendo uma síntese, que aqui nós estamos fazendo uma síntese bem sintética mesmo, mostra que as pessoas que cultivam religião e espiritualidade vivem mais tempo e com maior bem-estar, independentemente que tenha uma doença ou não.
mas elas vivem mais tempo, ela prolonga e vai aproveitando aquela experiência, vamos dizer, aquele desafio que chega na sua vida. E nós que somos espíritas, que sabemos que a vida continua, que vamos viver em outra dimensão da vida, já que a vida é uma só, lá e aqui, a pessoa nós vamos chegar no plano espiritual mais feliz, mais bem adaptado. Tem muito espírito que não consegue se adaptar na realidade extrafísica, que está ligado de cá, que não consegue se desligar daqui, se torna até incômodos ou até obsessores de amigos, de família, porque ele não consegue se adaptar. Então, eles mostram, para nós que somos espíritas, é melhor, porque nós sabemos que existe uma realidade extrafísica. Então, a pessoa que é preparada, ela sabe que ela está passando por uma expiação, por uma prova, ela vai aproveitar o máximo para que na próxima, ou lá no plano espiritual, não tiver que passar por esse sofrimento. Reparou, acabou. Pagou a dívida, acabou. Outra coisa que se chegaram à conclusão, tanto os religiosos quanto os cientistas, as pessoas que têm isso, também o professor Leve fala muito, é que a pessoa que faz essa ligação saúde e espiritualidade, ela tem hábitos de vidas mais saudáveis. Porque a pessoa procura, desde a ter um controle sobre o próprio corpo físico, sobre questão de nutrição, ela não come, ela nutre, é uma diferença, ela não ingere alimento, ela se nutre. Ela procura ter uma vida em que ela se movimenta para que o órgão que não atrofiar. Daqui a pouco você está andando aí parecendo um velhinho, você é uma pessoa de 30 anos, de 40 anos. Por quê? Porque você não anda, você não faz uma caminhada, não aproveita a natureza, não vê a beleza da natureza, os pássaros cantando, as folhas verdes, as flores. Você não tem esses encantamentos que pode levar a uma beleza espiritual. E então, essas pessoas que de hábito de vida mais saudável, mas não é só isso. Cuida da saúde, faz os exames em dia, tudo, mas a pessoa que tem hábitos morais, não faz fofoca, não faz intriga, não é maledicente, ela procura ser caridosa, a fazer o outro que gostaria que o outro fizesse, vai por aí. Então, ele observou isso, um simples cientista, que nem é lá tão religioso, nem era. Ele começou a observar isso. Outra coisa que ele observou, que essas pessoas que fazem essa conexão saúde e espiritualidade são mais felizes e integradas no meio em que vivem. Suportam mais uns aos outros, entendem as diferenças individuais, sabem administrar os conflitos entre os membros da família, entre os membros da comunidade, do membro do ambiente de trabalho profissional. Então, essas pessoas são mais felizes porque ela conhece o outro, ela compreende o outro, mesmo que ela não concorde com o outro. Você veja que é uma revolução. Nós estamos diante de uma grande revolução. E nós temos, eu vou falar uma expressão mineira, a faca e o queijo na mão, porque nós somos espíritas. Esses conhecimentos não é novidade nenhuma para nós, não. Então, se nós não fizermos isso ainda, nós estamos dormindo no ponto. Nós temos que fazer alguma coisa. Outra coisa que eles chegaram, os cientistas e o professor Leve, são mais saudáveis, essas pessoas são mais saudáveis, sofrem menos quando adoecem. Então, está aí para vocês, é uma coisa para pensar, e até para a gente exemplificar. Por isso eu acredito numa vida após a morte do corpo físico. Por que eu estou nesse desespero? Nesse desespero. Às vezes, muitos parentes da gente, muitos familiares, pessoas que a gente ama, não necessariamente parentes, pessoas que a gente gosta, elas não conseguem desencarnar, porque fica presa no nosso sofrimento, nós não queremos que eles vão. Mesmo que a gente fala, vai embora, está ali, mas a gente não assegura a pessoa. São as amarras emocionais, a gente não consegue libertar a pessoa. Não é que a gente vai embora, você está doendo. Não é o desprezo. Mas a gente tem que trabalhar a mente, o comportamento, as emoções. Então, você vê que é uma proposta que nós, se não tomarmos cuidado, outros ocuparão esse espaço nosso e vão ditar a regra para nós, quando nós temos tudo isso bem explicado. Então, Francisco Cândido Xavier, no livro que ele psicografou, não, é Psicofonia, Instruções Psicofônicas, o espírito Lourenço Prado, ele diz o seguinte:
no sentido bem amplo. Saúde, no sentido bem amplo, é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Tudo que nós estamos dentro de harmonia com a lei de Deus, faça ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse, amar o próximo como a ti mesmo, nós estamos em harmonia, nós estamos numa frequência da lei de Deus. A doença, então, isso é saúde geral, pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença, aquela que tem a doença mesmo, tem lá o tumor, tem lá as proteínas que estão sendo eliminadas, tem os achados clínicos e laboratoriais, doença é processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos ontem, hoje e diante dela. Então, pelo Espiritismo, a gente chega a uma conclusão, parece paradoxal, parece uma coisa contraditória, extremamente contraditória. A doença, na verdade, é a cura. O corpo está doente. Mas precisa curar o espírito. Não é o corpo que está doente, o corpo reflete que tem o espírito. Então, a doença, na verdade, pessoa que entende isso sabe que a doença, na verdade, é o caminho da cura, a cura do espírito, não é daquele corpo. Esse corpo vai desaparecer quanto tantos corpos nós já tivemos. É mais um. Então, toda doença representa a cura do espírito. É nessa dimensão que a gente tem que educar o pensamento, educar a vontade de estudar, debruçar. Aí nós temos que encontrar um caminho para entender isso. Uns é pelo conhecimento, outros pelo desenvolvimento de virtude, pela parte moral, outro pelo ouvindo explicação, outro em conversa, mas nós temos que encontrar isso, porque senão nós não seremos felizes, nós não teremos bom bem-estar, um estado de bem-estar. Então, a doença, na verdade, é um remédio, é um meio para nós sermos felizes, para nós adquirirmos saúde. No sentido específico, mais restrito, ainda Chico, no livro Falando a Terra, de uma viagem que ele veio aqui aos Estados Unidos, vieram várias mensagens que ele psicografou, então, essa do Joaquim Murtinho, no sentido mais restrito, saúde é o reflexo da harmonia espiritual. Mesmo que você esteja com o corpo todo minado, detonado. Mas a saúde, o estado que nós temos diante da doença, mostra qual é a sua saúde espiritual. Eu recebi hoje um e-mail lá da Federação Espírita Brasileira, que uma pessoa escreveu para lá perguntando se essas cirurgias espirituais, faz cirurgia, que tira tumores, que é esses processos de cura espirituais. A pergunta da pessoa era uma entrevista, uma das perguntas queria saber se aquilo era uma prática espírita ou não. Depois que eu dei as explicações, eu mostrei para eles o seguinte: essas cirurgias espirituais, essas curas, que tem muitos médiuns em toda parte do mundo, estão cuidando do corpo, não está cuidando do espírito. Está cuidando do corpo, está tirando o tumor, está tirando a lesão, a enfermidade e tudo. Mas a doutrina espírita tem uma proposta mais ampla. A proposta da doutrina espírita é curar o espírito. Que o dia que nós tivermos curado, nós não vamos ter mais doença, isso é óbvio. Porque o espírito são vai construir um corpo são. Podemos demorar nisso? Podemos, mas nós podemos também já ir começando a suportar, e não é suportar como um peso, mas administrar essas nossas limitações. Então, no sentido restrito de saúde, é o reflexo da harmonia espiritual. A escravização aos sintomas, estou com febre, estou com dor, não estou urinando muito, estou urinando pouco, estou urinando mais, minha pressão está alta, está baixa, coisas mais simples assim, e outras mais graves, a escravização aos sintomas e aos remédios não passa, na maioria das ocasiões, de fruto dos desequilíbrios que nos impusemos. Quantas pessoas que têm enxaqueca de fundo emocional? Passou um problema, na mesma hora a cabeça começa a doer. Então você nota que não é que seja uma coisa impossível, mas a gente pode todo dia ir começando a avançar um passo, dar um passo. Quando a gente dá um, é difícil, parece que esse passo é longo.
Mas com o passar do tempo, vai um passo, vai dois passos, quando a gente vê, já estamos até correndo, numa mesma existência. Uma outra coisa que é importante, que todos esses cientistas, não só o professor Leve, mas todos os cientistas europeus e daqui, e do Canadá também, chegaram à conclusão que mesmo que a pessoa não tenha aquela religião que está ali todo dia no pé do padre, do pastor, lá nos cultos budistas e não sei o quê, existe uma coisa que faz com que ela adquire saúde espiritual, que o auxilie a correr mais, a acelerar para fazer a ligação entre saúde e espiritualidade. É isso aqui que o Espiritismo ensina. Faça o bem. Faça o bem de qualquer maneira, sob quaisquer circunstâncias, do tamanho que você puder fazer. Mas faça. Não deixe de fazer. Porque toda vez que você faz o bem... Olha, gente, cientista está chegando a essa conclusão que nós já sabemos há mais de séculos. Toda vez que a gente faz o bem, nem que seja uma coisinha pequenininha, a gente emite uma carga de vibração tão positiva, e essa carga de vibração, ela aumenta de grande extensão aquela pessoa que foi beneficiada. A pessoa que foi beneficiada, ela volta para aquele que beneficiou com uma carga tão positiva que a pessoa cria um campo de força. Você vê esses filmes de ficção científica que tem um campo de força? Cria-se um campo de força que o mal não penetra. É uma neutralização de quantas enfermidades kármicas que estavam previstas, quantas enfermidades e quantas doenças estavam previstas que são neutralizadas pela a prática do bem. Faça o bem. Por isso que a bandeira do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Entendeu? Aí nós temos uma outra frase aqui bem interessante, de Gálatas, do apóstolo Paulo. Eu quero mostrar daqui para frente para vocês que essa capacidade de fazer o bem, isso em todo mundo, todas as religiões, em todas as épocas, filósofos, todo mundo entendeu isso. Não é uma coisa do cientista moderno, não é uma coisa só do espiritismo. Essa prática do bem, por mais insignificante que seja, é aquela que nos dá a saúde, que nós temos a proteção, porque nós damos a proteção, porque nós, como diz os espíritos, nós temos aquele que damos. Todos os espíritos, Maria Dolores, Emmanuel, Chico, Manuel Filomeno de Miranda, Viana de Carvalho, Joana de Jantos, todo mundo fala isso de uma maneira ou de outra. Nós só temos aquilo que damos. Então, quando você dá o bem, você vai receber o bem. Olha a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da sua paz. Onde o quê? Quem é que sabe orar essa prece? Onde que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu levo a alegria. Então, você está levando, você não está pedindo para vir, você está levando para receber. Então, isso é uma coisa fantástica, porque essas pessoas, foram muito espertas, e nós estamos aqui todo dia na nossa casa espírita, e às vezes a gente está dormindo, como diz lá no Brasil, nós estamos comendo mosca, todo dia. Então, olha o que Paulo fala, não desanimes na prática do bem, mesmo que haja ingratidão, e geralmente há muita ingratidão. Deixa para lá, azar de quem foi ingrato, porque eu fiz o bem, eu fiz. E Emmanuel tem uma frase, que eu amo essa frase de Emmanuel, tem muitas, ele fala, o bem será sempre o advogado em sua defesa, onde quer que esteja. O bem será sempre o advogado de sua defesa, aonde quer que esteja. Quer dizer, qualquer bem que você fez, tudo que acontecer, olha, aquela pessoa ali fez o bem. Então, vai encontrar, ele é o nosso advogado de defesa, que vai nos defender perante os juízes do mundo e dos outros. Não desanimes, pois, na prática do bem, pois, se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. É o advogado, é alguém, o que vai advogar por nós serão eles. Uma outra fase muito interessante é essa do Dalai Lama. Eu estou mostrando para vocês como é que é o mesmo pensamento de mentes esclarecidas, mentes iluminadas.
O Dalai Lama fala, faça o bem sempre que é possível. Se não puder fazer o bem, tente não fazer o mal. Já que você não pode fazer o bem, não tente fazer o mal. Olha que sabedoria. Outra frase do John Wesley, o grande reformador da igreja protestante em terras britânicas, da Grã-Bretanha, sobretudo na Escócia. Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, todas as horas que puder, para todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Ou seja, faça o bem. Não tem desculpa, então. Você vê, ele foi um reformador protestante lá, principalmente, ele era escocês, né, da escola, mas vocês estão vendo que são pessoas que ele... Olha, Platão, o grande filósofo, que era o porta-voz do Sócrates, buscando o bem de nosso semelhante, encontramos o nosso. É a prece de Assis. Então, meus amigos, mudemos a nossa conduta, os nossos padrões de comportamento, nossos padrões mentais de interpretar as coisas. Vamos ter noção do dever. Às vezes a gente faz um dever, a gente vai longe para servir a pátria e devemos servir, mas nós não temos dever, nem somos negligentes com um filho, com um cônjuge. Então, dever é dever. Não é obrigação, é dever. Ética, agir com ética. Eu posso fazer aquilo, mas eu não devo. É o que eu posso, mas não devo. Valores, vamos desenvolver valores morais. Mesmo começando, nós temos que dar o primeiro passo. Princípios. Vamos desenvolver moral. Com isso, nós criamos um homem, um ser humano com integralidade, com integridade. Ser humano mais completo. Aí eu cito outra frase de Paulo, agora ele escrevendo aos Gálatas. Cada um examine a sua própria conduta. Então terá o de que se gloriar por si só, ou não gloriar. Então nós temos que examinar. Ninguém vai examinar a nossa conduta. Nós é que temos, a iniciativa é nossa. Eu quero mostrar para vocês, ali tem outra informação de Paulo, como é que a ciência está chegando nessa conclusão? Tão óbvia, que a coisa está alcançando o mundo. Mas nós não sabemos tudo isso? Nós sabemos. Nós espíritas, lidamos com essas coisas. Somos bons para falar, mas na hora de executar a gente fica aí. Né? Parece que tem muleta, que a gente não... somos cegos. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos. É uma carta que fez um trecho do capítulo 6, versículo 10 da carta, da Epístola aos Gálatas. Enquanto temos tempo, praticamos o bem para com todos. Saúde, então, é atitude. Você começa a ver que a saúde é uma atitude que você tem perante si mesmo, perante a vida. Chico Xavier, essa frase é super conhecida. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, nós não podemos mudar o que passou. Nós não podemos. Qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Nós podemos mudar agora, nesse momento, e fazer um novo fim. Mudar o final da história. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E por último, para a gente encerrar, então em cima da hora, 9 horas, nós temos aqui para reflexão, para levar para casa tudo isso, uma citação de Atos dos Apóstolos, registrado pelo apóstolo Lucas. A fé que nos vem por ele, Jesus, né, é que deu a este homem a sua perfeita saúde diante de todos nós. Então, Jesus, nós temos fé nele como guia e modelo da nossa humanidade,
nós temos, é a fé que nos vem por ele, é que deu a este homem a sua perfeita saúde diante de todos nós. Outro do Atos. A fé que nos vem por ele, que é a mesma, é a que deu a este homem a sua perfeita saúde diante de todos nós. A saúde do Cristo, a saúde espiritual dele, toda essa saúde espiritual é a fé que vem dele. Nós temos fé nele, aquela saúde pura, aquela pureza do Espírito dele se reflete em cada um de nós, os seus seguidores, os seus discípulos. Muito obrigada.